Olá, eu me chamo Juliano Custódio, sou assessor de investimentos e fundador do portal Eu Quero Investir, um dos 3 maiores escritórios de investimentos do Brasil. Você sabia que 8 em cada 10 investidores brasileiros investem com 2 séculos de atraso? Isso mesmo, 200 anos. Bom, se você não sabia, é porque provavelmente você é um deles. Segundo dados da Ambima, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros de Capitais, 85% dos brasileiros, cerca de 62 milhões de pessoas, seguem guardando dinheiro em suas cadernetas de poupança, apesar dela render hoje míseros 0,37% ao mês. Você já se perguntou quem é que realmente está ganhando dinheiro com o seu investimento na poupança? Eu tenho certeza que não é você. Quando a gente desconta a inflação do período, o resultado é ainda mais trágico, inclusive negativo em alguns casos, como você pode ver aqui no gráfico, que mostra a rentabilidade real, ou seja, depois da inflação. Mas calma, nem tudo são más notícias. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como obter no mínimo 18,88% a mais de rentabilidade nos seus investimentos, com a mesma segurança e liquidez da sua caderneta de poupança. A liquidez é a capacidade de você sacar o investimento quando você quer. Boa parte desses 62 milhões de investidores acabam usando a caderneta de poupança em virtude de sua segurança e principalmente pela liquidez, o fato de não ficar preso o seu dinheiro, podendo ser sacado a qualquer momento. De fato, é verdade que a poupança é realmente muito segura e que o dinheiro depositado nela é muito líquido. Mas quando a gente fala em investimentos, é impossível ignorar o fator mais importante que segurança e liquidez, justamente a rentabilidade. Provavelmente você tem acompanhado os jogos da Copa do Mundo e percebeu que a FIFA finalmente autorizou o uso do árbitro de vídeo nos seus lances capitais, ou seja, nos lances mais importantes. Bom, no Brasil, o futebol, por exemplo, começou a ser praticado no final do século XIX, trazido pelos ingleses. E mais ou menos nessa época, um pouco antes, mais precisamente em 1861, Dom Pedro II criou o decreto que instituiu e regulou a Caixa Econômica Federal e ao mesmo tempo criou a caderneta de poupança. Naquela época, a poupança rendia 6% ao ano, ou seja, melhor do que hoje, 157 anos depois. Onde é que eu quero chegar? Se até o futebol, que há mais de 100 anos se notabiliza pelo conservadorismo, aderiu à tecnologia, por que você vai continuar investindo como se estivesse no tempo de Dom Pedro? E mesmo que você tenha um perfil de investidor um pouco mais conservador, depois de toda a evolução do sistema financeiro brasileiro ao longo desses últimos 2 séculos que se passaram depois da criação da caderneta de poupança, não faz nenhum sentido você continuar investindo como há 2 séculos atrás. Veja, os orelhões, os telefones públicos, também são muito tradicionais, mas nem por isso você hesitou em trocar eles pelo uso do celular. Por que com seus investimentos deveria ser diferente? Veja bem, não há nenhum problema em gostar de coisas antigas ou tradicionais. Eu mesmo ainda me rendo ao som do bom e velho vinil. Mas quando se trata do meu dinheiro e principalmente do meu futuro, a conversa muda de figura. O que eu vou te contar agora deveria ser uma informação amplamente divulgada a todos que investem ou ainda estão pensando em investir. No entanto, os grandes bancos brasileiros, leia-se aqui Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, fazem questão de não incluir em suas magníficas peças publicitárias o que de fato garante os investimentos da caderneta de poupança. Se você tinha em mente que a garantia era a própria solidez financeira do seu banco, você errou. Quem garante as aplicações financeiras da caderneta de poupança e de outros muitos investimentos que eu vou falar mais tarde
é o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que eu tenho certeza você já ouviu falar. O FGC é uma associação sem fins lucrativos que administra um mecanismo de proteção aos correntistas e investidores contra casos de falência ou liquidação das instituições financeiras. Atualmente, o FGC possui disponível em seu caixa, ou seja, guardadinho lá, mais de 66 bilhões de reais, já tendo salvo centenas de investidores ou milhares de investidores em casos como o do Banco BVA, Banco Cruzeiro do Sul e recentemente do Banco Neon. Talvez você esteja pensando, eu não confio nessas garantias, meu banco está comigo há anos e nunca tive problemas. Por que eu deveria confiar num vídeo de internet? Quem me garante que você não é um golpista e isso não é um golpe? Bom, uma breve pesquisa na internet lhe permitirá confirmar o que eu estou dizendo. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, deixarei disponibilizado o nosso endereço, CNPJ e o meu código de assessor de investimentos registrado na CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que regula todos os órgãos financeiros do Brasil. Agora, voltando aos investimentos, quais investimentos são cobertos pela FGC? Além da poupança, outros investimentos de crédito bancário também possuem a mesma cobertura da poupança dada pelo FGC. Por exemplo, letras de câmbio, letras imobiliárias, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, as famosas LCI, ou letras de crédito do agronegócio, as LCAs que você tem comprado por aí. Eu recomendo fortemente que você pesquise sobre tudo isso que eu estou afirmando. Afinal, é sempre importante verificar as informações, principalmente quando tratam diretamente do seu suado dinheiro. E como ganhar os tais 18,88% a mais de rentabilidade? Bom, primeiramente eu espero que a questão segurança, que normalmente é a mais importante, tenha sido superada, para que possamos avançar no que realmente me motivou a gravar esse vídeo, o ganho de rentabilidade. Eu separei 2 exemplos de CDBs disponíveis na plataforma da XP Investimentos. Um pré-fixado de 12,45% ao ano, investimento 1, e o outro pós-fixado, pagando 121% do CDI, ambos comparados à poupança, investimento 3, no período de 3 anos, tempo médio revelado pela pesquisa. Para tornar o entendimento mais fácil, utilizei um aporte de R$100 mil como exemplo. Lembre-se, independente do banco escolhido, os CDBs possuem a garantia do FGC, portanto, são tão seguros quanto a poupança. Vamos aos resultados. Note que em 3 anos, o ganho real descontado da inflação simulada no período, investindo pela poupança, seria de apenas R$ 5.010,45, enquanto que o investimento realizado no melhor cenário, o CDB pré-fixado de 12,45%, gerou um ganho de R$ 24.843,27, uma diferença de quase R$20 mil. Talvez você esteja pensando que a diferença não é tão grande assim e já leu anúncios por aí oferecendo rentabilidades de 400, 500, 1000% ao ano. Bom, eu afirmo com toda a convicção que quem promete esse tipo de rentabilidade está totalmente mal intencionado e na verdade está planejando tomar todo o seu dinheiro. Não sei quanto a você, mas eu prefiro deixar esses 20 mil no meu bolso e não no bolso dos banqueiros, como você faria deixando na poupança. Cabe o registro de que a Selic tende a aumentar já no curto ou médio prazo, o que potencializará essa diferença entre os investimentos, a renda fixa e a poupança. Você vai ganhar ainda mais. Bom, agora que você já compreendeu como funciona a garantia dos seus investimentos na caderneta de poupança, descobriu que ela é a mesma em alguns investimentos de renda fixa e que esses mesmos investimentos podem te dar uma rentabilidade 20% maior, o próximo passo agora é descobrir qual é o seu perfil de investidor e finalmente poder conversar com um assessor de investimentos. O que será abordado nessa conversa com o seu assessor? 1. O que é e o que faz uma corretora. 2. Quem é a XP Investimentos e por que a recomendamos. 3. Quem é e como um assessor de investimentos
irá te ajudar a crescer o seu patrimônio. 4. Por que um assessor não tem custo algum para você? E por que ele é pago pelas corretoras? E 5. Como conseguir investimentos muito melhores que os que você tem acesso em seu banco. Tudo para que você tenha mais confiança e mais tranquilidade na hora de investir. Para conversar comigo ou com um dos 80 assessores que trabalham aqui no Eu Quero Investir, clique no link abaixo e preencha os campos conforme indicação. Feito isso, verificaremos se existe algum assessor de investimentos disponível em sua região. Lembrando, a nossa assessoria é gratuita. Preencha o formulário, porque em 48 horas, eu ou um dos 80 assessores de investimentos que trabalham aqui no Eu Quero Investir vão ligar para você para mudar a forma como você investe. Você vai ter investimentos até 20% mais rentáveis que a poupança, assessoria de investimentos gratuita, tudo isso dentro da XP Investimentos, a maior e melhor corretora de investimentos do Brasil.